Nesta aula 14, nós vamos dar continuidade às propriedades periódicas, falando com um pouco mais de detalhe das afinidades eletrônicas, dos raios iônicos e retomar as configurações eletrônicas dos íons, porque elas vão nos ajudar a compreender algumas dessas propriedades, como elas se comportam na tabela periódica. E por fim, vamos falar um pouco das propriedades que são características de dois grandes grupos na tabela periódica, que são os metais e os não metais. Então, aqui retomando, o final da aula passada, a gente estudou sobre a primeira energia de ionização como propriedade periódica e a gente viu que quando a gente está no mesmo período da tabela periódica, então aqui, nesse gráfico nós temos aqui o número atômico e aqui a gente tem o valor da energia de ionização. Então, o número atômico 1 corresponde ao hidrogênio e o hélio são os dois elementos do primeiro período na tabela periódica. Então, abaixo do hidrogênio, na mesma coluna, está o lítio. Ele inicia o segundo período e assim por diante. Eu vou ter nessa linha os elementos químicos referentes ao segundo período. O sódio começa o terceiro período, que termina no argônio. O potássio começa o quarto período, termina no criptônio. O rubídio começa o quinto período, termina no xenônio. O que a gente viu é que, no mesmo período, a energia de ionização ela cresce por quê? Porque eu tenho elementos químicos cujos átomos têm a distribuição eletrônica com o mesmo número de níveis de energia. Então, por exemplo, do lítio até o neônio, todos os elementos aqui apresentam apenas dois níveis de energia. E, portanto, quanto maior a carga nuclear, maior vai ser essa carga nuclear efetiva sobre os elétrons da camada de valência. Porque a única blindagem que é feita aqui são pelos elétrons do primeiro nível de energia. Tá? Então, os outros elétrons, portanto, vão ser atraídos por uma carga nuclear que vai aumentar com o número atômico até eu chegar no neônio. Por sua vez, quando a gente tem elementos de uma mesma coluna, então lítio, sódio, potássio, rubídio, a gente viu que a carga nuclear efetiva é muito próxima, no caso dos elementos aí da coluna 1, os metais alcalinos, ela é próxima de 1, e o efeito de ter um número maior de níveis de energia faz com que essa energia de ionização ela caia, porque os elétrons vão ficando mais distantes do núcleo e, portanto, mais fracamente atraídos por ele. O que a gente viu no final foi que, apesar desse comportamento geral no período, ocorrem duas pequenas inversões. Então, a primeira delas é do berílio para o boro. Então, se a gente olhar a distribuição eletrônica do berílio, o número atômico dele é 4, ele tem dois elétrons no primeiro nível e aqui eu estou representando a camada de valência dele. Ele tem dois elétrons emparelhados no subnível 2s. Já o boro, a camada de valência dele difere por um elétron, ele tem um próton a mais, consequentemente um elétron a mais do que o berílio, e ele então vai colocar esse próximo elétron no subnível 2p. Então, comparando-se a primeira energia de ionização do berílio, que é para sair este elétron aqui, com a do boro, que é para sair este elétron aqui, percebe-se que o elétron mostrado então por essa seta vermelha está em subnível mais energético 2p, tá? Comparado ao elétron de valência do berílio. Tá? Portanto, o que a gente tem nessa situação? Os elétrons do subnível 2s são mais eficientes em blindar os elétrons do 2p. Ó, esses elétrons aqui blindam este elétron daqui, mais do que blindam a si próprios. Então, por esse motivo, a primeira energia de ionização do boro é um pouco menor que a do berílio. Quando, se fosse pensar no comportamento geral, teria que ser maior. Mas há uma explicação relativamente simples pelo fato desse elétron, então, ser melhor blindado pelos elétrons da 2s e por ele já ser mais energético. Então, ele requer uma menor energia para ser removido do átomo de boro. A segunda inversão que a gente viu foi do nitrogênio para o oxigênio.
Tá? Então, aqui eu tenho, né, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Número atômico 7, número atômico 8. A distribuição eletrônica do nitrogênio: 1s2, 2s2, 2p3. E aqui a gente está preocupado só com a camada de valência. Do oxigênio, um elétron a mais, né, do que o nitrogênio. E, portanto, esse um elétron, olha, ele vai entrar para emparelhar no subnível 2p. Então, quando a gente compara a primeira energia de ionização do nitrogênio em relação ao oxigênio, olha, que elétron que vai ser removido do nitrogênio? Um desses 3 elétrons aqui. Agora, quando a gente pega o oxigênio, né, esse elétron aqui é o elétron último que foi colocado, né? É o elétron, então, diferenciador. Então, a repulsão elétron-elétron aqui torna, então, esse elétron um pouco mais energético, né, fazendo com que a saída dele, né, favorece a saída dele, tendo uma energia de ionização levemente mais baixa, portanto, que a do nitrogênio. Tá? Eu falei que ele é mais energético, mas eu errei. Não é que ele é mais energético, é que ele sofre essa repulsão do outro elétron e, portanto, fica mais facilmente, a energia para ionizá-lo ela acaba sendo menor, porque essa blindagem, então, em cima dele, ela acaba sendo menos efetiva, tá? Porque são elétrons do mesmo subnível, né? Então, portanto, todos eles têm a mesma energia. A outra propriedade, então, que a gente, depois da energia de ionização, foi a afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica, ela é a energia de um processo em que um elétron é adquirido pelo átomo na forma gasosa. Então, nessa primeira equação, a gente tem o cloro, ele recebe o elétron e forma o íon de cloro. E a energia de ionização, então, é de 349 kJ por mol, negativo, quer dizer que é uma energia que é liberada nesse sistema. Por outro lado, olha só, arrancar um elétron do cloro, que esse, então, a segunda equação corresponde à energia de ionização, tá? Requer um valor, então, olha, absorve energia, um valor muito alto, então não é um processo que ocorre com facilidade. Então, o que a gente tem aqui é que quando o cloro, então, recebe esse elétron, nota que ele tem a possibilidade, com seus 7 elétrons na camada de valência, ele está lá na coluna 17, ele é um halogênio. Então, a distribuição do último nível de energia dele é 3s2, 3p5. Ele recebe mais um elétron e fica com a configuração eletrônica, né, similar ao do gás nobre do mesmo período dele, que é o argônio. Então, ele vai ficar com a distribuição eletrônica da última camada 3s2, 3p6, ou seja, 8 elétrons na última camada. E esse processo, né, energeticamente, ele é muito favorável. Então, a afinidade eletrônica, ela mostra para gente que ela é elevada, né, para esses elementos aqui, olha, da coluna 17, né, da coluna 16, tá? E ela é muito desfavorável para os metais, tem valores menores, tá? E valores, inclusive, positivos, indicando ser um processo extremamente desfavorável. E a gente tem aqui uma situação peculiar aqui, é do nitrogênio, tá? Fica um pouco estranho, porque o nitrogênio, ele, nas combinações químicas que ele faz, quando ele combina com metais, ele é capaz de formar íons negativos, tá? Mas apenas nessa situação. Então, ele é um átomo muito pequeno, comparado, né, com os outros átomos dos elementos do mesmo período que ele, né, tem 2 níveis de energia, então 3, 4, 5, à medida que eu desço uma mesma coluna na tabela periódica. Tá? E essa situação peculiar do nitrogênio, ela pode ser explicada pela distribuição eletrônica dele, olha só. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do nitrogênio, o nitrogênio ele tem número atômico 7, então 1s2, 2s2, 2p3. Olha a camada de valência dele como é que fica. Então, 2s2, 2p3. Tá? Então, com relação aqui, né, ao nitrogênio, a situação que se configura é que o fato dele ter, né, essa distribuição eletrônica muito estabilizada, ou seja, três elétrons, né, cada um ocupando um orbital, a entrada de mais um elétron aqui, ela não é muito favorável energeticamente. Por isso que acaba que a afinidade eletrônica dele, né, ela acaba sendo positiva, ou seja, não é um processo muito favorável você colocar mais elétrons
né, em subnível, onde eu já tenho essa distribuição aqui mais homogênea, tá? Então, no caso aí desse nitrogênio, né, o que acontece efetivamente é que nos compostos em que ele vai formar ligações iônicas, como a gente vai ver mais para frente, tá? Esse elétron acaba sendo adicionado, sim, né? Mas quando você faz os experimentos, né, para cálculo da afinidade eletrônica, né, uma vez que esse elemento aqui, né, no caso do nitrogênio, ele tem o subnível 2p preenchido aí pela metade, ou seja, ele cabe até 6, né? Ele tem metade tão bem distribuídos com os elétrons desemparelhados, tá? Né? As repulsões elétron-elétron, elas acabam sendo valores energeticamente desfavoráveis à formação, então, né, de um íon negativo, tá certo? Pelo fato dos três, né, orbitais deste subnível estarem nessa situação. Bom, isso não é um fato assim, muito importante que vocês precisam saber explicar, mas é porque fica estranho aqui que quando a gente forma, nós vamos ver mais para frente a formação de compostos iônicos, o nitrogênio, assim como o oxigênio e o flúor, formam compostos iônicos com os metais, né? Então, apesar da afinidade eletrônica dele não ser muito elevada. Mais para frente também a gente vai ver que a propriedade de afinidade eletrônica, ela nem é muito utilizada na prática e a gente vai aprender junto com as ligações químicas, né, uma propriedade chamada eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é mais, como é que eu posso dizer, mais, o uso dela, né, é mais prático do que o uso da afinidade eletrônica. Então, o que vocês, ao final, precisam realmente compreender? Que elementos com elevada afinidade eletrônica, a afinidade eletrônica elevada é considerada a bastante negativa, tá? Eles têm maior facilidade de formar ânions do que elementos, então, que têm eletronegatividade positiva. Um outro tópico que a gente começou na próxima aula, e nós vamos aprofundar um pouquinho nessa, é a formação dos íons e como que a modificação do raio atômico em relação ao raio do íon correspondente. Então, aqui na primeira representação, nós temos dois átomos neutros. Esse daqui é o de sódio, 11 prótons, e esse daqui é o de cloro, né, que tem 17 prótons. Então, ele tem 17 prótons, ele tem 7 elétrons na camada de valência, enquanto que o sódio ele tem um elétron só. Se a gente pensar numa possibilidade de transferência desse elétron do sódio para o cloro, a situação que a gente tem é que o sódio, então, ele perde uma camada de valência inteira, ele passa a ter, então, agora só 2 níveis de energia. E, portanto, a formação do cátion, com essa perda de elétrons, ela reduz o raio comparado ao seu átomo neutro. Já a formação do ânion, né, ela ocorre com uma expansão da eletrosfera e, portanto, eu tenho um raio do ânion maior do que o seu respectivo átomo neutro. E isso sempre é assim. Então, quando a gente olha, né, esse quadro que tem lá no livro do Brown, né, vamos comparar apenas os elementos do grupo 17 e depois apenas do grupo 1, que eles já vão ser representativos do que a gente vai falar. Então, olha só no grupo 17, eu tenho o flúor. Quando ele forma o fluoreto, ocorre uma expansão da eletrosfera. Então, o raio do fluoreto é significativamente maior do que o raio do átomo de flúor. Tá? A mesma coisa acontece para o cloro, para o bromo, para o iodo na formação dos seus íons monovalentes, ou seja, os seus íons de carga mais 1. Já quando eu tenho aqui no grupo 1, que são os metais alcalinos, a gente vê que em relação, né, ao átomo neutro, então o átomo neutro está representado aqui de cinzento, ó, em todos os casos ele está representado com essa cor mais cinzenta, o lítio ele perde elétron da camada de valência e ele passa a ter então um íon, né, com uma camada a menos. Então o raio do cátion, desculpem gente, ele é muito menor do que o seu átomo neutro, o que acontece para todos os outros, né, na mesma família, quando a gente desce os períodos na tabela periódica. Tá? Então, aqui é o grupo 2, tá? Né? O grupo 3. Então,
grupos 1, 2 e 13, desculpem, né? Eles tendem a formar cátions. Já os grupos 16 e 17, que são os ametais, eles tendem a formar ânions. Nós vamos falar desse comportamento característico de metais e não metais com relação à formação, né, dos íons. Um outro conceito importante quando a gente vai comparar, né, os raios, tanto raios entre íons, quanto comparar o raio de um átomo com o raio, né, de outros íons, tá? É o conceito das espécies químicas isoeletrônicas. Esse termo isoeletrônico significa que essas espécies químicas possuem o mesmo número de elétrons. Então vamos ver um exemplo aqui, olha só. Os nuclídeos que eu coloquei a anotação deles abaixo, né? Eu coloquei o símbolo do elemento químico, então fósforo, enxofre, cloro, argônio, potássio e cálcio, acompanhada à esquerda do seu número atômico para informar. É assim que é a anotação oficial, né? Quando eu vou fazer a anotação de um nuclídeo, o número atômico dele, ele vem logo abaixo. Então, coloquei na sequência aqui que tem lá na tabela periódica: fósforo, enxofre, cloro e argônio. Termino então aqui o terceiro período da tabela periódica. E depois eu tenho o potássio e o cálcio, que estão no quarto período da tabela periódica. Sequência, ordem crescente aqui dos números atômicos. Tá? E à direita e acima, quando eu tenho íons, então o único que não é uma espécie iônica que eu representei aqui é o argônio, que é um gás nobre, que não tende a formar nem cátion nem ânion. Tá? O símbolo, então, tanto a natureza, se é positivo ou negativo, quanto o valor da carga elétrica, está mostrado aqui. Então, aqui eu tenho o íon de fósforo de carga menos 3, o enxofre menos 2, né? O cloreto carga menos 1, o potássio mais 1 e o cálcio mais 2. Então, essa notação aqui, né, ela mostra para a gente como que eu represento os íons. Tá? Note, então, que todas elas têm o mesmo número de elétrons. Faça a conta, vamos ver? Olha só, eu tenho aqui número atômico 15. Mas se eu tenho carga menos 3, quer dizer que eu tenho 3 elétrons a mais do que eu tenho no átomo neutro. Então, eu tenho 18 elétrons. Ele fica com a configuração eletrônica igualzinha do argônio, que é um átomo neutro com 18 elétrons. O mesmo para o enxofre, ele tem 16 prótons, consequentemente 16 elétrons, mas o íon de enxofre tem 2 elétrons a mais, então tem 18 elétrons. A mesma coisa aqui para o cloreto, para o potássio, vamos ver o cálcio, olha só. Cálcio, número atômico 20, então 20 prótons e 20 elétrons, porém o íon de cálcio ele tem carga 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou também com 18 elétrons. No slide seguinte, né, eu fiz para vocês, olha, para a gente fazer essa verificação, eu fiz a distribuição eletrônica, com calma, né, vocês depois vão, nesse slide que eu vou deixar disponível naquela pastinha, né, com as apresentações das aulas, tá, e façam essa análise, tá, mas rapidamente aqui vamos ver, olha, o fósforo, quando ele forma o íon dele, olha, ele tem a distribuição 3s2, 3p3, né? Ele vai receber 3 elétrons na camada de valência, que é essa camada do 3s2, 3p3. Como o 3s2 está completo, ele recebe os elétrons no subnível 3p. Então, ele passa a ter a distribuição 3s2, 3p6 da sua camada de valência. E nota que ele vai ficar igualzinho à distribuição do argônio. Aqui eu não pus íon para o argônio não vai formar íon. Então, para todos esses elementos químicos, quando eles vão formar o íon, eles vão ficar com a configuração eletrônica igualzinha do argônio. Ora, se a configuração eletrônica é igual, quer dizer que eles têm o mesmo número de níveis de energia. Como que fica, então, né, o raio comparativo dessas espécies químicas, que é o que a gente vai fazer agora? A comparação desses raios, né, iônicos para essas espécies isoeletrônicas. Então, o exercício que eu fiz, eu só repeti, tá, gente, aquelas espécies do slide anterior. Então, o exercício é: ordene as espécies isoeletrônicas acima em ordem crescente de seus raios, ou seja, do menor raio para o maior raio. Então, para resolver este exercício, precisamos analisar apenas os números atômicos. Por quê? Porque são espécies isoeletrônicas. Se isso já é dito, olha, a espécie é isoeletrônica, né, eu não preciso preocupar. Eu vou preocupar, então, com a carga nuclear. Quanto maior a carga nuclear, olha só,
né? Quanto maior esse número atômico, ou seja, quanto maior essa carga do núcleo, maior vai ser a atração do núcleo sobre os elétrons e, portanto, menor vai ser o raio. Então, quem é que tem maior carga nuclear? É o cálcio. Então, o íon de cálcio vai ter o menor raio, seguido do potássio, do argônio, do cloreto, do enxofre e do fósforo 3 menos, né? De acordo, então, né, com essa ordem aqui decrescente desses números atômicos, eu vou ter uma ordem crescente dos raios. Então, quanto menor for o número atômico, menor vai ser a atração sobre os elétrons. Então, esses elétrons têm, né, com a mesma distribuição eletrônica e, portanto, então, né, os elétrons do fosfito aqui, né, do fosfeto, desculpa, ele vai, eles vão ser menos atraídos porque eu só tenho 15 prótons no núcleo, portanto, ele vai ser a espécie química com o maior raio atômico. Outros exercícios, gente, eles comparam, às vezes, espécies isoeletrônicas com outras que não são isoeletrônicas, mas que estão em camadas diferentes. Então, é preciso, no livro de vocês tem um exemplo bem bacana, não sei se vocês vão ver o mesmo exemplo do livro, porque lá vocês vão ter para poder consultar, né? Então, vocês têm um exemplo para trabalhar essa questão do tamanho dos raios lá na página 226 do livro do Brown. E por último, gente, vamos ver o que tudo isso vai trazer para a gente pensar em características bem típicas dos metais e dos não metais. Então, ó, metal, a gente tem aqui metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição, né? E os metais de transição externa, transição interna, transição externa. Aqui a gente tem o grupo, então, né, de uma transição aí chamada semimetais. Aqui eu tenho os não metais ou ametais e, por último, eu tenho os gases nobres. O que eu vou falar é um comportamento muito típico, né, dos metais como um todo, comparado ao grupo desses não metais. Então, né, com relação à formação de cátions e ânions, a gente vê que os metais eles tendem, né, a perder os elétrons da camada de valência e formar cátions. Isso por quê? Porque quando a gente avalia comparativamente aos não metais, os valores das energias de ionização, elas são mais baixas. Então, a energia de ionização, ela cresce, né, quando eu transito num mesmo período. Então, aqui eu tenho elementos de elevada energia de ionização e para cá eu tenho elementos de baixa energia de ionização. Se a energia de ionização é baixa, né, ela me informa sobre a facilidade de perder elétrons. Por outro lado, são elementos aqui que, de modo geral, têm uma alta afinidade eletrônica e, portanto, eles têm uma tendência, né, a ganhar elétrons, ok? E formar ânions, né? Ganha elétron e forma ânions. Bom, e eu trouxe para vocês também do livro, né, essa tabela com as principais características desses metais e não metais. Então, os metais, de modo geral, eles são materiais, a substância simples deles tem brilho, né? É de várias cores, a gente conhece bastante, por exemplo, prata e ouro, né? Tá? Mas a maioria é prateada. Tá? Os sólidos que eles formam são maleáveis e são dúcteis. Então, maleável é poder ser transformado, né, em lâminas com facilidade. Dúctil é poder ser transformado em fios. E o único metal que não é sólido, gente, é o mercúrio. Os metais, tanto sólidos quanto o próprio mercúrio, são bons condutores de calor e eletricidade. Tá? E os óxidos que eles formam, o que são óxidos? São compostos binários, então tem só dois elementos químicos, em que um desses elementos é o oxigênio obrigatoriamente. Então, esses são os óxidos. Nos óxidos, o oxigênio, né, ele está com, no caso dos óxidos iônicos, né, o oxigênio tem carga -2, é a carga mais estável do oxigênio. Então, quando o metal combina com o oxigênio, ele forma compostos sólidos e alguns deles apresentam um comportamento básico quando dissolvidos em água, porque eles reagem com a água, formando soluções, né, que vão aumentar o pH da água. A gente vai trabalhar isso mais para frente. E como a gente falou, eles tendem a formar cátions, né, quando eles fazem as suas reações, e aí eles passam por uma solução aquosa, a tendência dos metais, né, formar cátions. A gente diz, gente, que os metais se oxidam
processo de oxidação é a perda de elétrons e, portanto, eles formam cátions. Já os não metais, de modo geral, suas substâncias simples não têm brilho e eles têm cores muito variadas. Tá? É até interessante vocês procurarem isso, né? Uma aula aqui que pretende, né, ser sempre mais curta, mas seria interessante vocês verem as cores, né, que as substâncias simples desses elementos podem formar. Quando eles formam substâncias sólidas, geralmente são sólidos quebradiços, alguns duros, outros macios, tá? Então, por exemplo, a gente tem o carbono, ele pode formar tanto o grafite quanto o diamante, tá? Então, são duas formas alotrópicas da substância simples carbono, tá? Então são substâncias bastante quebradiças. Eles conduzem muito mal calor e eletricidade, e essa diferença em relação aos metais, a gente consegue inclusive perceber pela questão, né, da baixa energia de ionização que os metais têm. Então, os elétrons da camada de valência deles têm uma mobilidade muito grande. Então, nos retículos cristalinos metálicos, esses elétrons eles podem se mover, tá? Então, submetidos a uma diferença de potencial elétrico, eles conduzem eletricidade. Submetidos a um aquecimento, a mobilidade desses elétrons transfere a energia, né, térmica pelo material com muito mais facilidade, o que não ocorre com esses materiais que eles têm, né, uma forte atração sobre seus elétrons da camada de valência. Então, esses elétrons não têm uma mobilidade nos materiais sólidos como ocorre, né, para os metais. A maioria desses óxidos aqui são não metálicos, tá? Formando então substâncias moleculares. E uma característica muito forte desses óxidos, ao se dissolverem em água, são formar soluções ácidas. Então, a gente tem, por exemplo, problemas de chuva ácida, quando óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio presentes na atmosfera interagem com a água da chuva, aumentando a acidez dessa água da chuva. Né? A gente também tem uma característica de que as chuvas são normalmente ácidas pela presença do dióxido de carbono, que forma então ácido carbônico em água, né, diminuindo um pouquinho o pH da água da chuva, comparado, por exemplo, com uma água destilada. Tá? E esses elementos eles tendem a formar ânions, como a gente viu, por quê? Porque eles têm uma elevada energia de ionização, então é difícil arrancar o elétron deles, né, e eles têm uma alta afinidade eletrônica, tendendo, portanto, a receber elétrons e formar íons negativos, que são os ânions. Os oxiânions são as combinações desses elementos com oxigênio e eles tendem a formar vários íons, né, que são íons compostos, como, por exemplo, o enxofre com oxigênio forma o SO4 de carga menos 2, o SO3 de carga menos 2, tá? O carbono com o oxigênio forma um íon chamado carbonato, que é o CO3 de carga menos 2, e assim a gente tem várias propriedades. Então, para esta aula é isso, né? Espero que vocês continuem estudando aí bastante, tá? E muito obrigada.